gravado para os colegas que chegarem depois. Acho que nossa turma continua bem pequenininha. Eu vou primeiro explicar mais ou menos como é que vai funcionar essa disciplina, né? Aqui o plano de ensino vai explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar esse processo. Essa disciplina, eu já ministro ela há muitos anos, assim. Só que esse ano, por conta de toda essa crise aí que a gente está passando, está sendo bastante complicada essa disciplina, porque a parte que a gente vai falar de publicidade, propaganda, isso é tranquilo. Mas a parte que a gente vai falar sobre merchandising é bastante complicada, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Como que essa disciplina normalmente acontece? Ela acontece conversando com pessoas que trabalham com merchandising, passando um pouquinho sobre a questão do visual merchandising, fazendo algumas visitas, né, ao ponto de venda, ao PDV, que é o grande mote, né, dessa disciplina. Só que esse semestre, como que a gente vai poder visitar se a gente está com essa aula remota, né? Então, isso vai dificultar um pouquinho. Então, a gente vai ter que ver alguns vídeos, algumas fotos, né? Quem tiver mais tranquilo para ir ao shopping, para ir ao supermercado, talvez vá ver algumas coisas, mas não vai ver muitas coisas. Eu não sei se vocês estão já voltaram à sua rotina e estão visitando shoppings, indo ao supermercado. Eu particularmente, estou com muito receio, mas fui algumas vezes no supermercado, né, no mês passado, e o que eu encontrei de merchandising, pouquíssima coisa, né, porque primeiro a gente não pode experimentar as coisas, que eu acho que é o grande mote, né, de ações de merchandising, ações no ponto de venda, que é poder provar, experimentar, testar. E isso tudo está proibido. Então, a gente vai falar alguns exemplos, né, de lojas e marcas que trabalham mais fortemente com merchandising. Mas, se vocês lembrarem do exemplo da Sephora, né, onde tudo na Sephora que tinha lá dentro a gente podia experimentar, né? Então você podia testar base, você podia testar batom, você podia testar perfume. E isso fez com que todo segmento de cosmético mudasse, né? Então, quando a Sephora chegou no Brasil, ela trouxe uma nova forma de se vender cosmético, experimentando. E isso fez com que a Boticário se remodelasse. Quem disse Berenice, ela já começa com essa pegada. A Natura, que criou lojas super sensoriais, onde a gente podia ter algumas experiências com perfumes, com texturas e coisas assim. Tudo isso, né, vindo por conta da Sephora. E aí, agora a gente não pode experimentar nada. Então, se você vai comprar uma base, por exemplo, tá sendo hoje que nem comprar pela Avon. Não estou desmerecendo a Avon, mas aquele lance assim, talvez vocês já tenham vivido essa sensação
Se você comprar uma base na Avon pela revistinha, e quando chega a base, velho, não tem nada a ver com a tua pele. E fica uó. E aí fica aquilo lá parado. E você acaba jogando fora, porque não usa, ou dá para alguém, porque trocar o negócio da Avon é bastante complicado, da Avon, da Natura, ou do Boticário, qualquer um que a gente compre por venda direta, né, da revistinha. E agora você vai no shopping fazer esse tipo de compra e agora bateu na mesma. Você vai comprar uma base de R$ 300 da Dior, que você não vai poder experimentar, então também não vai poder trocar. É muito complicado esse processo. E o merchandising ele está vivendo isso muito fortemente. Como eu falei para vocês, eu ainda não fui no shopping, mas pelo que eu vejo, né, das lojas aqui que estão próximas à minha casa, o grande diferencial no ponto de venda vem sendo preço, promoção, para ver se vende mais. Porque as pessoas estão em crise, tem muita gente perdendo emprego. Quem tem grana ainda está com medo, porque não sabe como é que vai ser daqui para frente, então estão restringindo um pouco mais suas compras. E o que o comércio está fazendo, já que ele não pode oferecer essas experiências? Está atacando o preço lá embaixo. E aí a gente vê marcas que antes elas tinham muito mais valor, trabalhavam muito mais fortemente o branding lá do semestre passado, hoje elas trabalhando com foco apenas em preço, não conseguindo oferecer muito mais do que isso. Então, nesse semestre, a gente vai ter esse desafio, né? Eu vou apresentar aí para vocês diversas práticas de merchandising, diversas práticas de como incrementar o ponto de venda, porém, a gente vai ter que lembrar o tempo inteiro que as pessoas estão com medo de ir ao ponto de venda e não podem fazer o que é mais importante, uma experimentação. Então, antes, quando se fomentava realizar test drive em carro, hoje isso já não é mais uma realidade, porque as pessoas não podem tocar, não podem respirar, não podem fazer nada dentro né, de qualquer tipo de produto, enfim. Então, é um processo bastante complicado. Mas também vem havendo uma criatividade. Então, está se criando coisas novas para tentar se trabalhar o vínculo. Se a gente for ver, por exemplo, na literatura sobre merchandising que a gente tem, você não vai encontrar live de cozinheiro utilizando os produtos de um supermercado, porque não existia. Agora isso já está um pouco mais comum. Tem algumas empresas que estão conseguindo criar alternativas diferentes. Então, o esforço dessa nossa disciplina vai ser ver o que se pode fazer diferente nesse contexto horroroso que nós estamos vivendo. Mas, mais uma vez, as marcas que conseguem ser um pouquinho mais criativas, pensar um pouco diferente no seu quadradinho, elas estão conseguindo criar outras alternativas. Essa foi uma preocupação que eu tive, né, no decorrer desse tempo, porque como é que eu vou dar disciplina de merchandising se não está rolando merchandising? Quando é que vai voltar? Quando é que vai ser tudo normal de novo? Quando o dia que vier a vacina, será? Então eu comecei a pesquisar um pouquinho mais o que algumas marcas estão fazendo, consegui tirar algumas fotos, alguns prints para mostrar para vocês. Mas o primeiro conteúdo dessa disciplina aqui, conforme esse plano de ensino que eu mandei para vocês, né? É a gente trabalhar, primeiramente,
como funciona, né, o processo de merchandising e de promoção de vendas. A gente vai fazer uma diferenciação desses dois tipos de ação de comunicação. A gente vai também trabalhar a comunicação como um todo, né? Como que a gente trabalha o P de promoção. Então, essa disciplina ela tem o foco principal de trabalhar o último P dos 4 Ps, que é o P de promoção. Então, a gente vai visualizar, né, quais são os tipos de promoção que a gente pode trabalhar quando vai trabalhar comunicação de marketing, os tipos de mídia, né? Quais são as vantagens, desvantagens. A gente já falou isso lá no primeiro semestre, mas a gente vai aprofundar bem mais. É claro que o nosso papel nessa disciplina é estudar a gestão da comunicação. Então, a gente não vai sair daqui sabendo fazer um roteiro de TV para uma publicidade. Isso é coisa para o pessoal lá de produção de visual, ou então para o pessoal do curso de publicidade. A gente vai entender como que funciona o processo de comunicação, como que a gente escolhe, como que a gente realiza um plano de mídia. Aí a gente vai voltar um pouquinho mais fortemente numa coisa que vocês já começaram a ver no semestre passado, que é a questão de storytelling, né? Então a gente vai trabalhar um pouco mais como construir a comunicação da marca baseada naquela contação de história. Eu até estou com um livro novo aqui que eu tô lendo, Story Brain, não sei se está focalizando. Story Brain é um livro bem, bem bacana. Ele vem com alguns exercícios, né, para criar mensagens claras e atrair a atenção dos clientes para a marca. Então, fica aí uma dica. Ele custa uns R$40, eu comprei na Amazon. Mas a gente vai falar mais sobre isso. A nossa disciplina vai se dividir em 2 etapas. Primeiro bimestre, merchandising, promoção de vendas, todos os tipos, né? Ver o que está se fazendo, se a gente conseguir, né, fazer alguma visita, isso eu não sei como é que a gente vai poder trabalhar, vamos ter que esperar um pouquinho mais. E no segundo bimestre, a gente entra na comunicação mais geral, voltada à publicidade e à propaganda. E aí a gente vai ver os pormenores, né, de como se trabalhar a comunicação, como se construir planos de mídia e assim por diante. Sobre o projeto interdisciplinar, né, que também vai ficar sob a minha responsabilidade, né? Então a gente vai ter essas 2 disciplinas aí. O PI, ele é a culminância de tudo que vocês trabalharam até agora. Então, vocês vão fazer uma consultoria de marketing para uma empresa. E isso a gente vai falar com mais detalhes um pouco mais para frente, né? Porque a gente está chegando hoje, voltando hoje. Mas vocês vão buscar uma empresa que ela esteja vivendo alguma fraqueza, né, com alguma demanda de marketing, seja de marketing digital, seja de branding, seja de merchandising, a demanda que eles tiverem. E aí a gente vai fazer uma série de etapas do planejamento de marketing, de uma consultoria, até a realização de uma série de estratégias que consigam alavancar um pouco mais esse negócio. Então, como vocês fizeram um trabalho muito bom, né, muito qualificado, com Atos Bulcão,
Então, eu espero que vocês continuem no mesmo nível. E mais uma vez é voltado para o mercado, né? Então, vocês vão utilizar isso como um portfólio mesmo, né? De fazer todo o atendimento, o diagnóstico e a construção de estratégias de marketing para a empresa. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão tão quietas? Não, prof. Tá ok, então, tranquilo até aqui. Bom, iniciando, né, o que nos cabe falar para o início da aula, né, para o início do semestre, a gente, o material já está no Moodle, tá? Eu sei que hoje está meio tenso, mas depois vocês pegam o material que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só deixa eu achar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Sim. Então, só para a gente relembrar um pouquinho o que a gente conversou lá no primeiro semestre, eu sei que a gente conversou porque a gente viu isso juntas, né? O que a gente vai trabalhar nessa disciplina é comunicação de marketing. E aí eu vou fazer uma referência que eu já fiz a vocês. A comunicação de marketing, ela tem um foco diferente da comunicação social, focada principalmente no jornalismo, cuja função é informar, né? Trazer assuntos cotidianos, né? Assuntos que tenham grande interesse para o público, né? De uma maneira informativa. A ideia da imparcialidade, tão difícil de a gente conseguir, né? Sem juízo de valor, enfim. Essa é a comunicação baseada no jornalismo. Mas quando a gente trabalha comunicação voltada tanto para o marketing quanto para a publicidade, a gente fala de um outro tipo de comunicação, né? Não é uma comunicação que ela é imparcial, a ideia não é passar só informação, mas sim convencer alguém a algo, né? Esse algo geralmente comprar produtos, serviços, experiências, né? Então, a base da comunicação de marketing, ela se resume muito a esse termo, né? Persuadir, tentar convencer alguém a algo. Então, o que resume a comunicação de marketing é a persuasão. Então, isso vai fazer com que os consumidores lembrem-se diretamente ou indiretamente de uma marca, né? Então, no momento que eu falo beba Coca-Cola, né? Compre batom, você está falando diretamente. Ou então você pode falar de maneira indireta, né? Não necessariamente compre um produto, mas aí você vai trabalhar com uma questão mais institucional, né? Valorizando uma marca, mostrando alguém utilizando aquele determinado produto ou serviço, e isso de uma maneira indireta pode convencer alguém a também querer comprar aquilo. Então, a comunicação de marketing, ela tem esse processo baseado no convencimento e na persuasão. Então, essa é a grande diferenciação. A comunicação de marketing, ela
vai se dividir em diversas áreas, né? A gente está bastante acostumado a ver a publicidade, né? A publicidade, a propaganda como grande símbolo, né, da comunicação de marketing, mas tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas na comunicação de marketing, como a promoção de vendas, que é o texto que eu pedi para que vocês leiam, o merchandising, a gente pode trabalhar com o marketing digital, com o SAC, né, serviço de atendimento ao cliente, o próprio design da marca. Sempre que a gente quiser dizer algo ao consumidor, a gente está se comunicando. Então, a gente vai trabalhar isso dentro da comunicação de marketing. As relações públicas, né, os sites, as malas diretas, os telemarketings, tudo isso faz parte da comunicação de marketing. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que essa comunicação de marketing, isso a gente viu no primeiro semestre, e a gente vai voltar, porque não tem como falar de comunicação de marketing e não falar sobre isso, que é o modelo AIDA, que é o modelo que resume a comunicação de marketing. Então, esse modelo AIDA, ele vai mostrar como que a comunicação de marketing ela é realizada, né? Então, primeiramente, a gente chama a atenção do consumidor, depois desperta o interesse, cria o desejo no consumidor, o desejo para compra, né? O desejo de adquirir determinado produto, e aí ele parte para a ação. Então, se a gente for ver qualquer publicidade televisiva, se for bem construída, é claro, primeiro, né, vai chamar a atenção do cliente, depois vai mostrar o produto, depois vai mostrar como aquele produto pode ser interessante para a vida da pessoa, o que vai trazer de diferente para ela, e isso vai despertar esse desejo para a ação. Isso também aparece num texto de um influenciador. Isso também aparece quando a gente vai experimentar uma amostra grátis, né, de um perfume, por exemplo. Então, você olha aquela amostra grátis, aí você vê as cores, depois você abre, aí você sente o perfume, aí você usa o perfume e fica com vontade de usar mais. Então, todo o processo de comunicação, seja qual for, né, pode ser a publicidade, pode ser a promoção de vendas, pode ser o merchandising, pode ser o marketing digital, eles vão utilizar esse modelo, né? Então, por mais que a comunicação seja diferenciada, né, o tipo de comunicação ou a mídia seja diferenciada, a estratégia é atenção, interesse, criar desejo para fazer com que o sujeito parta para a ação. Tá tudo bem até aqui? Vocês lembram disso que eu havia falado no primeiro semestre? Uhum. Beleza, beleza. Ok. No primeiro semestre também a gente viu os tipos de mídia, vantagem, desvantagem de cada uma, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente nos preços delas também, né? Porque tem uma variabilidade muito grande de preço. Então, a escolha do plano de mídia adequado é uma escolha muito estratégica para que a gente não gaste demais para publicidades que não sejam assertivas, né? Então, é preciso ter esse conhecimento também. Outra coisa que muita gente esquece e que nesse momento em especial vem sendo muito importante é o processo de venda pessoal, né? A venda, ela também é um processo de comunicação.
Então, a gente precisa pensar como se constrói todo o script para venda, né? E isso tem que estar conectado com as estratégias de comunicação da empresa. Então, não adianta você fazer uma super publicidade, levar uma galera para comprar, chega lá, o vendedor não está muito simpático, ou então não conhece muito sobre o produto, e aí a pessoa acaba não comprando. Hoje foi engraçado, né? Porque quanto mais a gente estuda esses negócios, chato, mais chato a gente vai ficando, né? Aí eu queria fazer lá umas camisetas tie-dye, né? Aí eu pesquisei na internet direitinho como é que faz e tal, e aí hoje eu fui a uma loja, um armarinho, comprar as tintas. E aí a mulher me atendeu com uma má vontade tão grande. Cara, não deve estar entrando ninguém naquela droga daquela loja daquela mulher. Quer dizer, não pode nem entrar porque tem uma bagulho na frente lá que a mulher te atende só. Você não pode entrar na loja. Ela pega os negócios, tudo bem, deve ser regra. Mas a mulher me atendeu de tanta má vontade, velho, que eu abortei a missão e tipo, eu não vou comprar dessa mulher. Custava R$ 4 cada bagulhinho, cada tinta, mas a má vontade daquela pessoa era tão grande que eu me neguei a comprar. E, claro, eu estudo isso, né? Eu sou profissional e tal de marketing, mas daqui a pouco o dono da loja, do armarinho bem pequenininho de bairro, né? Mas daqui a pouco o pessoal da loja está investindo em comunicação porque está passando por uma fase difícil. Aí quando chega lá, a vendedora está de mau humor e aí acaba mandando os clientes embora. Então não adianta também você fazer uma super estratégia mega cara se o pessoal que está na ponta também não está treinado, também não entra na mesma comunicação, né? Então, o grande foco dessa comunicação que a gente vai trabalhar esse semestre é fazer com que toda a comunicação da empresa seja integrada, né? Então, não é que a gente vai pegar uma propaganda da televisão, vai pegar e vai colocar ela no rádio, e aí vai tirar um pedaço e vai tirar uma foto e imprimir no jornal. Não, não é isso. Mas tem que estar tudo conectado, né? Então, a ideia, o conceito da campanha, ela precisa perpassar por todas as mídias onde ela vai trabalhar até chegar lá no vendedor, que é o último contato com a empresa, por isso que ele é tão importante, assim como as ações de merchandising. Tem alguns cases super famosos que eu vou trazer para vocês aí de propagandas de ações de comunicação que deram super certo e outras que foram tiro no pé, né? Isso são cenas assim dos próximos capítulos. O que eu queria pedir para que vocês dessem uma lida hoje, que é o grande mote, né, da nossa. Hoje foi só vai ser só essa parte geral de apresentação do plano de ensino, de explicar um pouquinho como vai ser a disciplina, e a partir da aula que vem, a gente vai entrar, espero que aí vocês já tenham acesso a todo o material, e aí eu vou pedir que vocês leiam esse texto, que tem uma página, né? Que eu pedi para vocês, algumas que vocês já deram uma lida nele, né? Eu já coloquei aí no chat. E aí ele vai mostrar para vocês assim como que funciona a promoção de vendas, né? Então, a gente está muito acostumado, desde criança, a se deparar com essas promoções, né? Que seja a questão dos tazos,
ou que até voltaram os Tazos, agora quem está fazendo a publicidade dos Tazos é o Daniel Alves. Sorteios do caminhão do Faustão, do avião do Faustão, né? Então, eu vou pedir para que vocês leiam esse texto hoje, para que a gente tenha essa, viu? Ele é uma paginazinha assim só, e ele vai mostrar um pouco de como é entendida a promoção de vendas no Brasil, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, brasileiro gosta muito, principalmente de brindes, né? Os americanos são apaixonados por cupons, né? Tem até aquele programa Cupom Mania. Então, são essas estratégias que fazem com que as vendas acabem por aumentar mais por utilização dessa série de ferramentas que a gente vai visualizar aí no decorrer dessas primeiras aulas. Então, eu vou pedir que vocês deem uma lida para a gente começar a falar, todo mundo já entendendo melhor o assunto na semana que vem. E aí, na semana que vem, a gente tem uma outra leitura falando um pouquinho mais sobre merchandising, porque existe uma diferença entre promoção de vendas e merchandising, que a gente vai falar na aula que vem. Então, a gente, na aula que vem, vai ver o que é promoção de vendas, o que é merchandising, qual a diferença dos dois e como eles se diferenciam da publicidade. Esses vão ser os itens da aula que vem. Eu não falei quanto à avaliação. A avaliação ela vai ser basicamente pela prova, né? A gente talvez vá fazer alguns exercícios aí, né, de verificação, de merchandising, de publicidade, mas não vai ser nada de muito diferente do que vocês estão acostumados, tá certo? Eu estou tentando o contato com algumas profissionais de merchandising e de visual merchandising, né, que é aquela questão das vitrines, para vir conversar com a gente. Então, eu estou dependendo de um agendamento, tá? E assim que eu conseguir o retorno, o mais breve possível, eu lhes aviso. Alguma dúvida, terror, medo ou pânico? Até o momento, não. Ufa, que bom, então. Então tá, meninas. A gente... Ainda não. Não, beleza. Essa disciplina, cara, é muito light. É muito light. E muito legal, muito boa. Eu acho que é também. Eu acho que é uma das mais bacanas, assim. Eu adoro. Porque ela sai muito da prática. Até a de branding, assim, ela é mais teórica. Essa aqui não. Ela sai muito da realidade, do dia a dia mesmo. Né? E aí a gente consegue se enxergar enquanto consumidor e enquanto profissional de marketing, assim, é bem bacana. E o PI, eu também curto muito esse PI. Acho que ele tem um papel importante, assim, para a gente ver que é capaz, sabe? Porque muitas coisas a gente fica aprendendo e chega na hora de colocar na real, assim, fica com medo, sabe? Antes de se formar. Então, no último semestre, eu acho que ele é bastante importante. Então, a gente vai passar por isso juntas. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Então tá, meninas. Na terça que vem a gente se encontra de novo, tá ok? Tá ok, professora. Tá bom, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau. Até mais. Até semana que vem.